Você não prospera porque você se comporta como vítima. Quem é você? O que é o vitimismo? Como o vitimismo pode te prejudicar? Você conhece alguém que adora se colocar no papel de vítima? Conhece, não é? Todos nós conhecemos alguém assim. E você sabe por que as pessoas se colocam nessa posição de vítima? Porque se ela é vítima, ela não precisa ter responsabilidade sobre nada. Ela é vítima das pessoas, é vítima do passado, é vítima da sua infância sofrida ou do abandono que sofreu na infância. Ela é vítima da falta de sorte na vida, é vítima da sociedade, vítima do sistema, das circunstâncias. Ela é vítima de um relacionamento abusivo, ou seja, esse tipo de pessoa é sempre vítima em toda e qualquer situação da vida. Então, ela acredita que não tem responsabilidade alguma sobre a situação em que ela vive. O vitimismo é a maior zona de conforto para qualquer ser humano. E você sabe por quê? Porque ela não tem a obrigação nenhuma de fazer nada, não precisa correr atrás de nada. Pro vitimista, foi a vida que o colocou naquela situação e é a vida ou alguém de fora que tem a obrigação de tirá-lo de lá. Ele em si não vai mover um palito para sair de onde está, porque a situação é muito cômoda para ele. Quantas pessoas você conhece que podem se dar ao luxo de não fazer nada, de não contribuir com nada, e mesmo assim essas pessoas são mimadas, são servidas, cuidadas o tempo todo? Poucas, né? Ou nenhuma. Alguém que se comporta assim, que está sempre esperando que surja alguém para resolver a sua vida, resolver os seus problemas, ou é vítima, ou é uma pessoa extremamente folgada, ou os dois. Pessoas com esse traço de personalidade acabam se tornando um peso para todos os que estão à sua volta. E é claro que ninguém gosta de carregar peso. Então essa pessoa que é sempre vítima acaba se tornando uma pessoa indesejada. O papel de vítima é perfeito para essas pessoas, porque assim ninguém vai questionar a sua falta de atitude. Pois é, o vitimista é aquele indivíduo que se colocou na posição de coitadinho, que não pode fazer nada. E a desculpinha dele é que não pode fazer nada por causa da doença, não pode fazer nada porque foi abandonado na infância, não pode fazer nada porque teve uma infância pobre, ele não faz nada por causa do marido, por causa da esposa, por causa dos traumas, por causa dos filhos ou porque não tem filhos, porque não estudou, porque não pode estudar, por causa da pandemia, por causa de uma unha encravada. Ele sempre tem uma desculpinha externa que o impede de fazer qualquer coisa. Nunca é por falta de vontade própria, nunca é por falta de iniciativa dele, é sempre culpa dos outros. É culpa do governo, da política, enfim, a culpa é de qualquer um, menos dele. A pessoa que assumiu esta posição de vítima encontrou uma zona de conforto onde ela vai se estacionar e ela não vai sair dali, porque essa posição de vítima dará a ela o direito de não fazer nada e por isso ela sempre vai necessitar do auxílio e dos cuidados em tempo integral e ela sempre está esperando que um milagre aconteça e surja alguém para resolver a sua vida. Essa pessoa que vive se vitimizando, na verdade, não quer sair dessa posição. Todos nós passamos ou ainda vamos passar por situações difíceis e complicadas, na qual nos sentimos e muitas vezes somos realmente vítimas de algumas circunstâncias. E isso é normal do ser humano.
Porém, o vitimismo se torna doentio quando ele passa a ser um estilo de vida, quando uma pessoa passa a usá-lo como estratégia para tudo. E esse estado de vitimismo fica mais evidente quando há uma possibilidade de perder alguma regalia ou de perder alguém que supra as suas necessidades. Quanto maior for o medo que o vitimista tiver de encarar a sua realidade e a sua vida com os seus próprios recursos, ou seja, ele por si mesmo, maiores serão os mecanismos criados para se manter nessa eterna zona de conforto que é o vitimismo. Essa vitimização acontece tanto de maneira inconsciente quanto de maneira bem consciente. E é aí onde entra o famoso termo benefício secundário. Ou seja, toda situação de dor ou sofrimento que geralmente está presente no vitimista traz inúmeros benefícios secundários para a suposta vítima. E ela se serve deles para se manter como está. É um ciclo que se retroalimenta. Alguns exemplos vão esclarecer como um vitimista age. Por exemplo, usando as doenças e dores crônicas é uma maneira. Alguns se valem dessa posição de vítima das doenças, e se colocam em situação de incapacidade para manter por perto as pessoas que já não estariam ali se ele estivesse bem. O vitimista é um manipulador por natureza. Ele obtém o que quer através da culpa que faz os outros sentirem, se não fizerem as coisas por ele, por deixá-lo sozinho. Ele quer ser visto como um coitadinho. Quanto mais incapaz ele estiver, mais terá a atenção e o cuidado das pessoas generosas à sua volta. Se encaixam, por exemplo, aqueles pais cujas doenças sempre se agravam quando o filho, a pessoa que se faz responsável, diz que pretende se casar, ou que arranjou um emprego em outra cidade, ou que quer estudar fora, quando a filha pensa em mudar para outra cidade, por exemplo. E aqui também se encaixam as pessoas com relacionamentos deteriorados e falidos, que mantêm o cônjuge ou namorada atrelada a si pelas doenças físicas e emocionais, sempre através do mecanismo da culpa. Também tem os que usam a instabilidade emocional. Esse mecanismo é bastante utilizado pelos vitimistas. Em resumo, ninguém nunca fala nada, ninguém pode frustrar o fulano, porque ele não se controla quando é contrariado, ele dá piti, ele quebra as coisas, ele precisa de ajuda e todo mundo já tentou ajudar o coitadinho do fulano. O vitimista sabe que todo mundo foge de um confronto com ele e se aproveita dessa situação para manter os seus privilégios e regalias. Usando a incapacidade financeira e até intelectual, muitos vitimistas se mantêm em situação nesse mecanismo de autossabotagem, isto é, a suposta vítima se mantém em situação difícil, sempre dependendo do apoio e do amparo de terceiros, porque não tem uma fonte de renda ou não tem capacidade intelectual, segundo ela, para conseguir algo melhor, ou não tem sorte nos negócios. Toda empresa que abre sempre quebra e sempre aparece um pai, uma mãe, um irmão ou até mesmo amigos para ajudá-los. Esse vitimista geralmente não tem uma profissão, faz um bico aqui, um bico ali, nada de se capacitar para ter rendimentos melhores. Vive desempregado, mas tem um detalhe, não aceita qualquer emprego. É aquela pessoa que já está ali por volta dos seus 50 anos, mora na casa dos pais com eles, não se mexe para fazer nada e ainda usa o dinheiro da aposentadoria dos pais em benefício próprio. Se precisar trocar uma lâmpada, ele não sabe.
não lava uma louça e, se precisar fazer um reparo, tem que pagar com o dinheiro dos pais, é claro. Passa o dia todo sentado, bebendo, fumando, e os pais ainda sofrem com pena desse sanguessuga que criaram e que vive às custas deles. Isso quando não traz os filhos que fez por aí e que não sustenta para serem criados por esses mesmos pais que o bancam. São inúmeros os exemplos do vitimista. Ele tem um nível extremamente egocêntrico. É só a situação dele que importa. Muitas vezes esse processo realmente acontece inconsciente e assim ele não acaba melhorando a saúde porque ele vai ter que fazer coisas que ele não quer fazer. E como os vitimistas agem? Todo vitimista age e tem o seu poder a partir da culpa que fazem os outros sentirem. As pessoas cedem para não se sentirem culpadas. Ah, eu empresto dinheiro para aquela minha irmã que eu sei que não vai me pagar, só para não ver minha mãe triste, porque eu não aguentaria carregar essa culpa. Ah, eu não peço divórcio de um casamento desgraçadamente ruim, porque eu não vou carregar a culpa de abandonar um marido ou uma esposa doente. Existe outra característica que é comum a todos os vitimistas, fácil de ser observada. Todos tentam ajudar o vitimista, menos ele mesmo. Se ele está mal e vai ao médico, não faz o que o médico mandou e se recusa a tomar a medicação. Se ele está desequilibrado emocionalmente, não aceita fazer terapia nem que os outros paguem. É uma pessoa que não se ajuda em nada, mas fica ali gemendo o dia inteiro, reclamando, necessitando de alguém, necessitando que alguém pare a sua vida para cuidar dele em tempo integral, enquanto ele mesmo não se oferece o mínimo de cuidados. Por que será que esse alguém que está sempre com dor e nada do que é oferecido para sair dessa dor física ou emocional, ele aceita fazer? Você já parou para pensar nisso? Essa pessoa não aceita fazer nada por causa dos benefícios secundários que ela obtém por estar mal. Significa que é mais interessante e lucrativo para ela se manter naquela situação. O vitimista não quer ser ajudado, ele quer permanecer exatamente onde está, tendo o direito que se autoconcedeu de não precisar fazer nada. O vitimista não quer ter responsabilidade de ajudar o outro. Ele quer ser ajudado, auxiliado, cuidado e amparado o tempo todo. Ele não olha para a dor do outro. Ele não olha para aquilo que o outro precisa abrir mão de fazer para estar ali o tempo todo com ele. Ele é extremamente egoísta. Lá no início do vídeo, eu perguntei se você conhecia alguém que vive nesse papel. Mas, quando eu sou o que interpreta o papel de vítima, quais são os benefícios que eu ganho me comportando como vítima? Você já se perguntou isso? Olhar para dentro de nós mesmos não é fácil, é preciso ter coragem, porque dói quando a gente se dá conta das nossas manipulações, das nossas sombras. Mas a única possibilidade de mudança que a gente tem é a partir desse olhar interior. Quem é você? Você tem vivido um papel de vitimista? Como você pode mudar a sua história? O primeiro passo é olhar para dentro de si e admitir, falando em voz alta: eu vivi como um vitimista, como um sanguessuga até aqui, mas de hoje em diante eu escrevo uma nova história com novos e saudáveis hábitos. Só o nosso olhar para dentro pode nos trazer consciência e fazer a nossa luz brilhar de forma a ofuscar as próprias sombras.